a gente luta diariamente para diminuir o número de animais abandonados. E existem muitos animais abandonados vivendo em casas, esquecidos no quintal ou sem nenhum tipo de cuidado. Eles sentem medo, as mesmas sentimentos que a gente tem, eles também sentem medo, eles sentem tristeza, ficam até depressivos. Que as pessoas tenham consciência disso, que é um ser vivo, que merece respeito e cuidado, que é só amor, eles só dão amor. E não merece, né, abandono e ser maltratado ou abandonado. Me chamo Lindoneide Lobo Rocha, sou analista financeiro e sou fundadora e presidente do Instituto Causa Pet. O meu amor pelos animais veio com o diagnóstico de um problema de saúde que foi a endometriose. Aí eu ganhei um cachorro, na época, que foi um pugzinho, e a partir daí o meu olhar para os animais mudou muito. A ideia de ter o Instituto só veio com um resgate, que por sinal foi lá na FIC, eu estudava lá, foi uma cachorrinha que se chama Lady Laura, que a ideia de ter o Instituto veio a partir dela. Aí a gente começou nas redes sociais com o nome Causa Pet, né? E em 2019 nós abrimos o primeiro abrigo. Meu nome é Gisela, sou advogada animalista. Na pandemia, as pessoas se viram numa situação totalmente atípica, né? Então elas passaram e teve um aumento na procura de animais, né? Para fazerem companhia. Então, na pandemia as pessoas procuraram muito a questão da adoção, da compra de pets. E aí o mercado pet teve uma elevação muito grande. Só que o que é que acontece? Depois que passou a pandemia, né? As pessoas voltaram para a sua realidade, voltaram a trabalhar externa e a partir daí acredito que em torno de 80% dos casos aumentaram do abandono desses animais. A nossa Constituição, ela impõe ao poder público, né, ao Estado, o dever de proteger a fauna e a flora e combater, né, de proibir a questão de submeter os animais à crueldade. Também temos a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98, que também prevê essa proibição de crimes contra os maus tratos dos animais, que se enquadra a questão do abandono. Esses crimes, se forem praticados contra cães e gatos, a pena vai de reclusão de 2 anos a 5 anos, multa e a proibição da guarda do animal. Os resgates começaram muito tímidos, era um aqui, outro ali, era algo bem distante e sem muita pretensão, né? De lá para cá a gente já resgatou mais de 1.000 animais, já conseguiu adoção também para mais de 1.000, porque além dos nossos, a gente também ajuda protetores independentes, dando a oportunidade nos nossos eventos de adoção. A gente pega casos muito graves, atropelamento ou abandono, quando o tutor às vezes vai embora, deixa o animal vários dias preso, sem alimentação e tal. Normalmente são esses cães que a gente resgata, certo? São cães super traumatizados, cães que também demandam um custo alto, porque quando é atropelamento, normalmente aquele cão vai precisar passar dias internado, às vezes vai precisar de cirurgia ortopédica, que é muito caro. A gente tem um desconto, tem algumas clínicas que fazem um preço mais acessível, mas todo o custo que a gente tem com os animais são custeados pela ONG, né? São pagos. Os nossos custos fixos ultrapassam R$17.000 por mês. Isso é o fixo. Hoje a gente tem abrigado aqui no lar mais de 120 animais. E aí é uma rotina bem exaustiva, é cansativo, porque todos os dias esses animais precisam de cuidados. Eles precisam ser alimentados, precisam de banho, precisam ser medicados. O ambiente precisa ser limpo todos os dias, mais de uma vez por dia, né? E a gente conta com apenas 2 funcionários e com alguns voluntários durante o fim de semana, que são poucos também. Aqui a gente tenta a todo custo
parecer um lar, de fato, uma casa onde eles tenham mais atenção. É tanto que a gente procura não ter animais demais por conta da qualidade de vida, da questão da alimentação. A gente procura ter uma rotina de passeios com eles, para eles terem essa vivência como se tivessem família de fato. Eu me chamo Matheus, eu tenho 25 anos atualmente. Uma amiga minha que, da época do colégio, nós ainda somos amigos até hoje, ela tem uma cachorrinha e ela deu uma ninhada. Na verdade, numa dessas, ali em 2016, veio o Lobão, entre outros também. E nessa época a gente frequentava muito a casa dela. Tipo, eu e os nossos amigos, a gente ia muito pra lá frequentemente. Então a gente começou a conviver com os filhotinhos também, né? E eu sempre quis ter um cachorro, desde criança eu sempre quis ter um cachorro. Nessa época eu tava com 16 anos. Foi muito importante pra mim a chegada dele. Eu lembro até hoje do primeiro... Eu lembro do momento em que eu peguei ele como sendo o meu cachorrinho a partir dali, de que eu trouxe ele pra casa. Eu lembro claramente desse dia inteiro. Foi um dia já que desde o primeiro momento foi desafiador. Eu nunca tinha tido um cachorro, então já comecei aprendendo desde os primeiros momentos. Como eu já convivia com ele, antes mesmo de saber que ele ia ser meu, eu gostava, ele era o filhote que eu mais gostava, porque ele era o filhote que era mais agitado, ele era mais esperto. Sempre que eu ia lá, ele e uma outra filhotinha, eles eram os dois mais agitados, então eles estavam sempre mordendo o rabo um do outro, correndo pela casa, subindo a escada. Mesmo muito novinho, eles já eram muito agitados, e eu achava aquilo fantástico, eu era encantado naquele filhote, que eu achava ele bem maluquinho, sabe? E ele realmente tem essa personalidade, ele tem uma personalidade forte, ele costuma ser bem agitado, nunca deixou de ser desse jeito. Ele brinca bastante, ele tem uma energia assim que transborda, não cabe tanta energia nesse tamanhozinho dele. A pessoa para adotar com a gente, ela tem que ter 21 anos, no mínimo 21 anos, tem que ter uma renda que seja suficiente para suprir as necessidades do animalzinho e precisa passar por uma entrevista com a gente e aceitar os critérios que a gente impõe nessa entrevista. Às vezes as pessoas até acham que nós somos muito rígidos em relação à adoção, mas é porque a gente luta diariamente para diminuir o número de animais abandonados. E existem muitos animais abandonados vivendo em casas, esquecidos no quintal ou sem nenhum tipo de cuidado. Então a gente sempre procura conscientizar as pessoas que vão adotar que é uma responsabilidade que pode durar até 15 anos, e aí a gente tem que se certificar se de fato aquela pessoa está disposta a ter essa responsabilidade, não só financeira, né? Porque é uma vida e precisa de outros cuidados, tem a parte emocional também. O nosso ordenamento jurídico, ele ainda vê os animais como objetos. Então, acaba que eles vendo os animais como objetos, prejudica, né, nessa questão de ver a seriedade do caso. Porque os animais, já é comprovado que eles são seres sencientes. Então, eles sentem dor, eles sofrem. E eu acho que para poder mudar, para poder melhorar, o nosso ordenamento jurídico teria que mudar essa visão, que os animais não são coisas, eles são seres e eles têm direitos assim como nós. Eu acho que quando você adota um pet, você adota pelos propósitos corretos, você não adota... que infelizmente é uma coisa que acontece muito, as pessoas adotam um cachorro, um gato, ou enfim, algum outro animal como pet, e aí eles tratam como se ele fosse inferior aos humanos. Trata como se ele fosse quase como um móvel, ou fosse um boneco, um fantoche que você bota ali e ele só faz aquilo que você comanda, ou que como se fosse um boneco de corda que você comanda e ele faz, como se fosse uma coisa assim. Não é. Você tem que entender que os animais, eles têm personalidades, eles têm necessidades, eles têm sentimentos. Para quem tem mais de um animal de estimação, pode observar muito isso, que às vezes você criou os dois desde o primeiro momento juntos e anos depois os dois têm personalidades diferentes. Assim como as pessoas têm, os animais também têm. Então, se o propósito é adotar para realmente acolher, se ele vai fazer parte da família, se não vai ser aquele animal que você vai maltratar, que você vai viver preso. Quero que no caso de um cachorro só para que ele, sei lá, vigie a minha casa, como tem gente que adota. Eu acho que esse tipo de propósito, a relação acaba não sendo muito boa. Você tira do cachorro muitos momentos e tira de você também, e acaba não proporcionando uma vida
que eles merecem, que eles poderiam ter uma vida muito mais feliz. O que me move como fundadora do Instituto é o amor pelos animais, porque quando você pega um animal muito debilitado, todo quebrado mesmo, assim, não só fisicamente, mas emocionalmente, que eles chegam cheios de trauma, e aí você consegue recuperar aquele animal e consegue encaminhar para adoção, não tem emoção maior, sabe? Assim, eu acho que isso é o que me move, é o desejo de ajudar e de vê-los recuperados. A gente percebe muito o amor no dia a dia e nas pequenas coisas. É quando ele demonstra que aprendeu um truque novo, é quando ele demonstra alguma coisa, alguma artimanha que ele sabe fazer, alguma esperteza, alguma das coisas que ele já descobriu que a gente não sabe nem como ele descobriu, ou quando ele tá doente, por exemplo, e a gente sente aquela coisa de, pô, eu quero que ele fique bem logo, eu quero que ele melhore logo, de aquela atenção, de preciso levar logo no veterinário, se o tratamento está funcionando, o horário dos remédios, ele está em contato com a profissional que atendeu ele. Então, é isso, eu acho que pro Lobão eu diria que a relação com ele é de amor e que tem uma importância muito grande, não só para mim, como para minha família como um todo. Éramos 4, agora eu sinto que tem um 5º membro e ele faz parte dessa relação. Eu nunca estabeleci como, eu me senti pai dele, mas eu acho que é familiar, é uma relação familiar, eu acho que eu me vejo mais como um grande amigo dele. A gente se dá mais nessa forma.